Vamos orar pelo vovô? Não? Tá bom, então ora. Senhor, nós te rendemos graças, nós te glorificamos pela vida do teu filho, Pai. Usa ele com poder, com autoridade, com graça, Pai. Usa ele, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, Pai. Capacita, Senhor, e fala aos nossos corações, Pai. Aquilo que o Senhor deseja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Preciso do pedestal aqui. Pedestal. Vai dar tudo certo, amém? Esses dias eu tenho chegado em casa pura xixi. E eu, meu Deus, que negócio é esse? E é só do lado esquerdo, que mau cheiro de xixi. Até que eu estou perfumado, mas que negócio é esse? Aí agora eu lembrando aqui, rapaz, é esse camarada. É a fraldinha do Natan. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Aí lá no quarto deles tem uma prateleira, que não foi eles que colocaram, já veio de brinde essa prateleira, essa bendita prateleira de vidro. E os brinquedos ficam mesmo embaixo, né? O Jurassic Park fica mesmo embaixo, certo? 500 dinossauros ali. E essa semana, ele nem sabe disso. Eu lá ajeitando os brinquedos, procurando lá um brinquedo para acalentar ele. Quando eu levantei, irmãos. Mas foi uma dor tão infernal, tão diabólica. E eu corri para o banheiro, peguei papel higiênico e sopei, certo que ia jorrar, porque é de vidro a prateleira, aquele vidro grosso. Foi na quina, eles nem sabem disso. E eu fiquei por ali, aí inventei alguma coisa, peguei o lixo, fui deixar lá embaixo, ela não viu, e eu com aquele papel higiênico, aquele monte aqui escondido, e de vez em quando olhando, aí depois cresceu, e eu disfarçando, puxando aquelas cabeleiras e tal, mas doeu tanto que eu, Senhor, o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo suporta. Quem nasceu de 60 para cá vai conhecer essa canção. Me ajuda aí, irmã Fátima. Eita Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quem sabe? Quando estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus,
sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Luiz de Carvalho, 1968, versão americana. Luiz de Carvalho é um mito. Esteve no Conjunto Ceará alguns anos atrás, já noventão, no disco Obra Santa. Ninguém detém, é Obra Santa. Vixe, isso é antigo. Mas, bênção do céu. Divino companheiro. Nesse naipe aí, esse CD dele aí. 1968. Quando Jesus estendeu a sua mão. Eu não combinei com a Rebeca, mas ela escolheu as músicas, né? Que bênção, Deus é bom. Quero falar hoje à noite para os irmãos, para nós, salvos pela riquíssima misericórdia do Senhor. Vamos repetir? Salvos pela riquíssima misericórdia do Senhor. Preguei sermão lá no Camará quarta-feira, achei bonito. Modéstia à parte, achei bênção. E aí quero repetir aqui. Está fresquinho de quarta-feira para cá. Hoje eu dei alguns retoques, algumas maquiagens. Lá no Camará é outra linguagem, é outra, né? Estamos aqui. Glória a Deus por isso. Eu estava vendo alguma coisa sobre a pobreza. E aí, às vezes vem na nossa mente algumas coisas. E aí eu fui atrás de como que era o superlativo de pobre. Que na minha cabeça era pobretão, né? Pobre, ou tão pobrão, né? Pobrezão, pobretão, né? Aí eu fui lá para o Aurélio e não é nada disso. Lá ele vai chamar de paupérrimo. Olha que coisa linda. Quem é pobre, aí o superlativo, o hiper pobre, é chamado de paupérrimo. Continua sendo pobre, embora seja bonito o nome, paupérrimo. Mas quanto mais bonito, mais pobre, certo? Paupérrimo, paupérrimo. Porque é o oposto do rico, né? Você vai abrir comigo em Efésios 2. Efésios, ó, o neto caindo aqui da Bíblia. O neto 1, neto 2. Cadê o Timóteo 2, irmã Lídia? Vai vir aí o Timóteo 2. Pura xixi os avós, é bênção do céu. É desse jeito, não é não, irmã Ana Martins, irmã Ana Sábia, Ana Melo. Vocês riem assim porque vocês não são avós ainda, né? Efésios 2. O neto desmarcou tudo, puxou aqui os marcadores, até isso ele faz. Efésios 2, glória a Deus. É a partir do versículo 1. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas ou delitos, ofensas, algumas versões dizem delitos e pecados, que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, no meio dos quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como eles também. Mas Deus, o versículo-chave de hoje, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, do 1 ao 5. Então, a riquíssima misericórdia que nos alcançou, salvos pela riquíssima misericórdia. Então, o superlativo de rico, eu achava que era ricaço, mas não é. Ricaço é aumentativo. Olha a coisa boa aí. Aprendi aí a galera da gramática. Ricaço é aumentativo ou substantivo masculino, né? Rico, ricaço. Riquíssimo é superlativo. Super rico. Pensa aí no cara rico. Vamos dizer, 3 pessoas ricas aí, vamos lá, que vocês conhecem. 3 bichão ricos. Não, falando de rico. Elon Musk é rico. Tem mais alguém mais rico? Elon Musk aí? Bill Gates, 3, né? 2. Quem mais? O terceiro?
O Trump é rico também? É rico, né? É rico, né? Vamos para o Ceará, né? Não, estou falando de rico, meu irmão. Falando de rico. Esses dias a lotérica sorteou 1 bilhão. 1 bilhão em alguma coisa, né? 1 bilhão em alguma coisa. Superlativo absoluto, sintético, para ser mais gramaticalmente correto. Ok. Misericórdia no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, né? O Velho Testamento é todo no hebraico, algumas coisas em siríaco, mas a maioria em hebraico. A palavra misericórdia é rahamim. Rahamim, compaixão visceral. É a compaixão das vísceras. É aquilo que o avô sente pelo neto. É inexplicável, é lá das entranhas. É maternal. Uterino. Está tudo no dicionário isso aí. Certo? Então, o hebraico ele traz a misericórdia como rahamim, compaixão visceral, uterina, maternal, das entranhas. É assim que Deus nos ama. Mas no Novo Testamento, onde eu li em Efésios 2, ele vai usar a palavra eleios, compaixão, piedade, ação reativa imediata perante a miséria alheia. Compaixão, piedade, ação reativa e urgente perante a miséria alheia. Diga assim: eu era miserável, e Deus, que é riquíssimo em misericórdia, me alcançou, me transformou, me alcançou. Não é assim que a gente cantou aqui? Essa misericórdia é superlativo de Deus. Deus é super rico, ultra rico, mega rico, hiper rico, e vou inventar outras coisas mais ricas ainda aí. Então esse é o nosso Deus. Essa misericórdia é riquíssima. Para você ter ideia, o Salmo 136 é só um assunto. Adorai ao Senhor de dia e de noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Adorai ao Senhor, porque a sua, são 26 versículos dizendo porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa misericórdia que nos alcançou inexplicavelmente. Então é um superlativo importante. Pobre é paupérrimo, e aqui rico é riquíssimo. Coisa linda do Senhor Jesus. Isaías 59, 15 e 16. Que às vezes a gente se acha alguma coisa, a gente se acha rico, a gente se acha bom, perfeito, quase que teleios. Teleios é completo, né? A palavra grega para completo, perfeito, total, íntegro, é teleios. A gente está quase se achando assim, quase o arcanjo Miguel, né? Aí a Bíblia vai nos trazer assim: fica no teu lugar, reconhece quem tu és. Isaías 59, 15 e 16. Mas o Espírito me avisa que tem um versículo mais importante antes. Apocalipse 3,17. Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Olha os adjetivos dessa igreja, irmãos. Você quer esse adjetivo para você, esses adjetivos? Quem quer para você esse adjetivo? Ninguém quer isso. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes tu que és um desgraçado? Diga comigo: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pega esses 5 adjetivos e transforma tudo em pecador. Assim é o pecador, certo? O homem sem Deus, pecador, é tudo isso aqui. É o que nós éramos antes de Cristo entrar em cena, amém? Antes dessa misericórdia superlativa nos alcançar. Todos nós éramos isso aqui. Ainda que você tenha bens, diplomas e beleza física. Ainda que você tenha essas qualidades, tenha bens, tenha diplomas, tenha beleza física. Você não passa de miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Apocalipse 3 está falando, não sou eu. 3,17. Essa frase terrível, essa sentença é para a igreja de Laodiceia. O anjo escreve, o Senhor escreve 7 cartas, né? Essa é a 7ª carta, e Laodiceia recebe esta sentença. Você está se achando demais aí? Está se achando a última pipoca do saco aí? Você é isso. Não é isso, irmãos? Fala, Senhor, é isso aí. Como se não bastasse, Paulo continua Efésios 2,13. Eu li 1,5, agora 2,13. Efésios, Novo Testamento. Portanto, diga assim: portanto, irmã, lembra-te de quê? De novo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo,
éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos e alheios às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora pelo seu sangue, o sangue de Cristo, chegastes perto, louvado seja o nome de Jesus. Então esse era o nosso quadro, a nossa posição espiritual em relação a Deus. Vocês eram chamados gentios, por aqueles que da circuncisão chamam de incircuncisão. O que é isso? Paulo está aqui evocando aquela aliança lá de Gênesis 17, estão lembrados? Quando Deus chama Abraão, troca o nome dele e faz uma aliança com ele. Abraão, de toda aí essa geração aí eu te escolhi, você não merecia coisa nenhuma, estou te chamando aqui, vou ter um propósito contigo, vamos fazer uma aliança, eu vou dar tua descendência, eu vou criar um povo, uma nação, de onde vai vir o Messias, e vai ser uma bênção, a partir de ti ser uma bênção. E que aliança é essa, Senhor? Todo filho macho, livre ou escravo, nascido na tua casa, empregado ou filho, parente, com 8 dias de idade, vai ter que ser circuncidado. Todo macho nascido. Vai ser a diferença da nação de Judá, que eu estou criando a partir de ti, na nação de Israel, das outras nações. Todo o macho será circuncidado. E Abraão, estamos juntos, estamos nesse negócio. E até ele foi circuncidado já com 90 e tanto já, né? Aí nasceu Isaac, puf, corta lá no Isaac. Nasce o Ismael, puf, foi circuncidado, né? 8º dia. Essa é a aliança. Então Paulo diz assim, vocês, estão lembrando aqui que a carta é aos Efésios. Os Efésios não são judeus, não são circuncidados. Era uma cidade pagã, ímpia, ali da Ásia. Então aquele povo se converteu. Sabe de uma coisa? Todo ser humano que não é judeu, não é da comunidade de Israel, é considerado gentil, ok? Gentil. Então quem são gentios? Todo aquele fora da comunidade de Israel. Então vocês eram chamados gentios, porque não conheciam as alianças, estavam alheios às promessas, não fazia parte de Israel, mas agora pela fé, vocês aceitaram o Evangelho de Cristo tem esse poder de circuncidar vocês, não mais no prepúcio masculino, mas no coração. Vocês são circuncidados pela fé, por Cristo Jesus, amém? Então vocês não são mais gentios, são judeus por adoção de Jesus Cristo. Somos todos israelitas, todos judeus, por causa do Cristo Jesus, do que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Então, portanto, lembrai-vos que no outro tempo, vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos e alheios às promessas. Não tinha promessa para aquele povo, irmãos. Não tinha aliança com a gente, com os gentios. O negócio de Deus, o chamego de Deus, era com os netos, avô e neto, era com Israel, que era a descendência de Abraão, que seguiu ali ao pé da risca, circuncidado ao 8º dia. Toda aquela geração de milênios. Então o gentio não fazia parte, não era alcançado pelas promessas, não estava enquadrado nas alianças, não tinha bênção. Meu Deus do céu. Estranhos às promessas, alheios às alianças, sem esperança e sem paz e sem Deus no mundo. Como é que nós vivíamos, irmão? Como é que os gentios viviam antes do Evangelho de Cristo? Sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora pelo seu sangue chegastes pertos. Já não somos mais gentios lá no pecado, fazemos parte agora da promessa das alianças do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos 3, 23. Estou aqui pintando um quadro, você vê quem era você sem Cristo, certo? Já falei aqui de Apocalipse, nu, miserável, pobre, desgraçado. Desgraçado, a gente pensa que é muita coisa, né? É o cara sem graça, desgraçado. Não tem a graça de Cristo, certo? Não foi alcançado pela graça. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observação primeira. Todos, diga comigo, todos. Todos pecaram.
você, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, tataravô, tatataravô, o avô do tataravô, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não sei se você estava aqui quando o pastor Livro pregou, que ele falou uma coisa impressionante que eu nunca vi em livro nem em lugar nenhum e guardei aquilo. Pastor Livro vindo de Aurora para cá, não sei se vocês lembram. Ele disse que conheceu a família Shed, pastor Shed, a filha. Quando o pastor Shed morreu, aquele da Bíblia Shed, a filha deu uma declaração e disse assim: se a Bíblia não dissesse que todos pecaram, eu duvidaria que meu pai era um pecador. Se não tivesse na Bíblia esse versículo, eu duvidaria que se meu pai é um pecador, não. Que era um homem tão santo, um homem tão íntegro, um homem de verdade, um pastor, um servo de Deus, tão puro, que ela diz: eu só sei, só creio que ele é um pecador, apesar da bondade, né, visual dele, eu só acredito que ele é um pecador, porque está escrito, todos pecaram e destituíram. Então meu pai não é exceção. Vocês estão me entendendo? Até o pastor Shed, até o apóstolo Paulo, até o apóstolo Pedro, até a nossa irmã Maria, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Segundo lugar, destituídos. Todos foram destituídos, depostos, despojados, privados de autoridade, demitidos. Pronto, para quem não sabia o que era destituído, está aí o significado. Todos foram depostos, despojados, privados de autoridade, demitidos da presença de Deus. Afastados, despojados. Despojar tira tudo. O cara ficou sem nada. Está demitido. Só leva a carteira no bolso, mais nada. Por justa causa. Eita, menino. Pode colocar na justiça. Eita. Assim somos nós diante de Deus, éramos nós. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Vai vendo aí o teu quadro aí, como é que era o nosso quadro. Baixa a bola aí, hein? Vai baixando a bola aí. Vai murchando aí, amém? Depois a gente vai soprar para encher, amém? Oh, glória a Deus. Efésios 2, 1 ao 3, foi o texto que eu li, né, na abertura. Ele vos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Eu estava tão vivo, pulava carnaval, virava noite e tal, eu estava vivo. Você que pensa, era um defunto ambulante. Você sem Jesus era um defunto ambulante. Vos vivificou, estando mortos em delitos e pecados. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade das trevas, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha quem era que lhe conduzia. Essa alma cebosa aqui. O príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, não é assim que João fala? 1 João, o mundo jaz no maligno, não é assim? Meu Deus, olha quem é que nos guiava. E a gente achava, eu sou livre, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Vocês eram guiados pelo curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era esse o seu guia, o seu influenciador, ou para ser mais internetizado, seu influencer, né? Era esse que era o nosso modelo, o nosso padrão aí. No meio dos quais nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como eles também. Então, Paulo está se enquadrando junto com os Efésios. Nós era isso aqui, nós não prestávamos. Nós era desse naipe aqui, guiado por esse camarada aqui, por isso que ele tem tanto ódio de você agora, porque ele perdeu. O inferno 1 perdeu mais um livre, não estava nem nos planos, né? Oh, glória! Está vendo aí? Aí ele não ficou feliz, porque diminuiu o time dele. Desfalcou a seleção dele. Oh, glória, isso dá um mistério tão grande. Cada um que a gente traz de lá, irmãos, desfalca lá a seleção dele. Oh, Jesus. Quantos estão lá nesse quadro aqui? Meu Deus do céu. Todos nós também andávamos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Meu Deus, o que é delitos? São crimes, culpas, transgressões. Meu Deus, filhos da ira.
Mateus 24, 41, 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Diga assim comigo: o inferno não foi feito para o homem, foi para o diabo e seus anjos. Mas o homem teima em ir para lá. O homem teima em ir para lá com seus próprios pés. É a gente avisando, foi assim com Noé, 120 anos, não vão para lá, não vão para lá, vai chover, vai cair, vai ser difícil. Eles ouviram Noé? Não é assim com a gente hoje? Preparado para o diabo e seus anjos, mas os homens fazem questão de ir para lá. O inferno é aqui, se o inferno for bom assim. Estão pensando que é assim. Então, éramos filhos desta ira que é para este lugar. Esse é o quadro dessa humanidade. Deu para baixar a bola aí? Você já não é mais tão confiante com a sua bondade. Vocês sabiam que lá em Deuteronômio 6, 7, 8, quando Deus chama Moisés ali, já na metade do caminho ali, já chegando já em Jericó, quando ele vai substituir por Josué, ele diz assim, e baixa a bola aí, viu, judeus aí? Baixem a bola aí. Que eu não escolhi vocês porque não tinha outro, porque vocês eram os melhores. Pelo contrário, foi pelo meu amor que eu escolhi vocês. Mas vocês não mereceram nada. Então baixa a bola aí. Moisés, Arão, Miriam, vocês estudem aí. Não é porque vocês são melhor do que as outras, que os egípcios, que os babilônios. Não. Vocês são raça ruim. São alma cebosa. Mas eu resolvi amar vocês. Vou apostar em vocês. Está lá na Bíblia. Assim é conosco. Aí vem ponto 2. Nós fomos alcançados por esta graça. Nós éramos miseráveis e desgraçados, mas essa graça nos alcançou. Só quem foi alcançado por essa graça, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Há 40 anos atrás, um domingo como hoje, véspera de carnaval, digamos assim, eu estava me preparando para... Eu não pulava carnaval, não dançava carnaval, porque eu tocava na banda, então não podia estar lá. Apesar que eu fazia de tudo, perdia até o recurso para não tocar no carnaval. Tinha assim uma aversão, mas às vezes tinha que tocar. Então era normal, numa época dessa, já estar nos prés, nos frevos, né, por aí na vida. Apesar que eu não me embriagava, não prostituía, mas estava lá no meio e Jesus nos tirou de lá. Quem conhece o Mundaú? Mundaú, lá em Trairi? A Giovana conhece. Não sei se ainda existe lá o Ronco do Mar. Não é o Ronco do Mar, que claro que está lá, o mar está lá, né? Mas era o clube Ronco do Mar. Toquei muito ali. Mas o Senhor nos resgatou, nos transformou, a sua graça nos alcançou. Não porque merecíamos, diga assim, eu não merecia coisíssima nenhuma. Tudo foi por Ele, tudo foi iniciativa dEle. Tem um comentário do C.S. Lewis sobre essa questão da eleição, da escolha. Ele até diz assim: Shakespeare, Hamlet, melhor dizendo, jamais poderia marcar um encontro com Shakespeare. Por quê? Porque Hamlet é um personagem criado por Shakespeare, certo? Quem já leu sabe, né? Qual que é o tipo de personagem? Capitu, do Érico Veríssimo, sei lá, né? Machado de Assis. Então, o personagem criado jamais pode marcar um encontro com o seu criador. A Emília, o Pedrinho, o Visconde de Saboia, não pode marcar um encontro com o Monteiro Lobato. Vocês estão me entendendo? Só na televisão que pode, né? Que vai lá e visita lá o sítio, né? A tia, a dona Benta não pode marcar um encontro com o Monteiro Lobato. A criatura não pode marcar um encontro com o seu Criador. Tem que partir do Criador. Oh, glória a Deus. Então nós, em delitos e pecados, mortos, não tínhamos como acessar o Deus da graça. Tinha que vir dele. Meu Deus do céu. Eu lembro de uma ilustração que um camarada ia numa fazenda, no trator, e um formigueiro cruzou o trator. Mas era muita formiga. E ele, com pena de esmagar aquelas formigas, ele buzinou. Buzinou, e mesmo que nada, as formigas nem tchuiu para ele. Oh, não, né, Natan? E ele desceu com o chapéu e abanou e gritou e bateu as bolas. Saiam do caminho, e elas lá carregando as folhinhas. Aí ele disse, para mim falar com essas formigas, só eu sendo uma delas.
Eu mandei profeta, eu mandei sacerdote, eu mandei juízes, e nada, ô povo surdo, eu vou para a cruz do Calvário. E quando eu for levantado, lembra da serpente aqui? Quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Oh, glória a Deus. Eu vou falar a linguagem deles, para poder alcançá-los de volta, trazê-los de volta. Porque o quadro deles não é bom. Eles estão aí na UTI espiritual. Depois da UTI é o que, irmãos? Quem é médico aí? Cemitério, né? Hã? Depois da UTI é cemitério, né? Não tem um negócio pior, né? Isaías 59, 15 e 16. Aí sim, aí entra a misericórdia do Senhor. Aleluia. Então lembrado que ela é a compaixão, a piedade, a ação reativa imediata perante a miséria alheia. Aquela misericórdia tardia não serve não, tem que ser instantânea na hora. Precisou ali, a misericórdia está em ação ali. Então Deus viu a nossa miséria, a nossa situação. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal, se arrisca a ser despojado. O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça na terra. Mas vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um só intercessor. Ponto e vírgula. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Oh, glória a Deus. Então Deus olhou e não viu ninguém. Noutra versão diz, não tinha ninguém que fizesse o bem, nenhum sequer. Não havia um intercessor pela humanidade. Aí ele diz, então ele mesmo, o seu próprio braço lhe trouxe salvação, a sua própria justiça o susteve, louvado seja o nome de Jesus. Isaías 52, 10. Eu quero ler com você esse texto, eu não copiei. E o Natan, por via de regra, desmarcou aqui. 52, 10. Glória a Deus. Olha esse texto. Eu chamo esse texto que eu vou ler para vocês agora de a ostentação máxima de Deus. Ele não é rico em misericórdia? Deus também ostentou aqui, gente. Ele vou mostrar que eu sou riquíssimo em misericórdia. 52, 10. Veja que 59, 15 é esse quadro aqui. Não havia ninguém. Ele mesmo teve que mover. Ir ao encontro do pecador. O Shakespeare ir ao encontro de Hamlet. Oh, glória a Deus. A ostentação máxima do Senhor. 52, 10. O Senhor desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Deus é assim, irmãos. Espera aí que eu vou mostrar. Eita Deus. Deus desnudou o braço, irmão. Não foi os cambitos, né? O braço. Deus desnudou os seus braços perante as nações. Ou seja, Deus ostentando, exibindo, eu vou salvar, já que não há ninguém. Olhe para o A, olhe para o B, olhe para o C, um pior do que o outro, um cego guiando o outro. Vai ter que partir daqui mesmo. Espírito Santo, quem vai? Jesus, quem vai? Gabriel ou Miguel? Eis-me aqui, Pai, envia-me a mim para fazer a tua vontade. Oh, glória a Deus. Mas filho, o negócio lá é cruel, porque eles são alma cebosa, eles não prestam. Mas eu vou, Pai, eu vou lá. Tu vai sofrer, eu vou assim, eu vou. Eles vão te crucificar, eu sei, eu vou. Glória a Deus. Então Deus ostenta aqui, desnudou o seu braço, e todas as nações e os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém? Diga assim, eu sou responsável em ostentar essa salvação de Deus a todas as nações da terra. Oh, glória! Aqui uma alfinetada missionária. Eu sou responsável em fazer essa visão conhecida, essa missão conhecida. Louvado seja Deus. Tem mais Isaías 43, 25. Aleluia, 43, 25. Glória a Deus. Eu mesmo, oh glória, eu mesmo, diz o Senhor, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Oh glória a Deus.
sabe aquela traição, sabe aquela mentira, sabe aquele roubo, sabe aquele furto, aquele adultério, eu não me lembro mais. Isto é, se você colocou nos pés da cruz, você colocou? Se você colocou nos pés da cruz, arrependido, quebrado, eu não me lembro mais, nunca mais vou passar na tua cara. Está escrito aqui, 43, 25. Vamos ler de novo? Eu mesmo, eu, Senhor, sou eu que apago. Sabe o que é apagar? As tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Oh glória, diga amém, Senhor. Diga, ai que alívio, porque se o Senhor lembrasse, eu seria fulminado agora. Mas isso é os pecados confessados. Os ocultos te preparam, vem pego para aí. Eita Deus, confessar os pecados. Eu mesmo apago as tuas transgressões. Então veja que tudo veio dele. Nós não entramos com nada na salvação. Outro texto vai dizer que o nosso recurso, o nosso ouro, a nossa prata eram insuficientes. Acho que é Amós ou Oséias vai falar sobre isso. O recurso do mundo inteiro era... A Mara Lima canta isso, né? Você sabe o valor de uma alma, né? O dinheiro do mundo inteiro não pode comprar. Então tinha que partir dele. Que os nossos bilhões, a nossa arrogância, o nosso conhecimento, nada podia comprar uma alma. Ainda diz assim, os nossos recursos se esgotariam. Oh Deus, por isso que ele é riquíssimo no superlativo. Ele pôde pagar, ainda ficou com saldo. Deus não ficou liso porque comprou a gente com o seu sangue, amém? Ele foi mais rico. Oh glória a Deus. Glória a Jesus, Deus é bom. Romanos 5:20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como é que é isso? A lei veio com Moisés, então antes de Moisés, Abraão, dilúvio, Noé, todo mundo antes de Noé, antes de Moisés, não tinha lei. Então se não tem lei, não tem transgressão. Não tem lei escrita. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Não havia lei escrita determinando isso é pecado, isso não é, não faço. Não tinha isso, era só na consciência. Então cada um fazia. Mas aí veio a lei. A partir da hora que vem a lei, que ela esclarece o que é, o que não é, aí ela traz à tona o nosso comportamento pecaminoso. E aí ele escreve: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei vai mostrar o quanto nós éramos ruins. Puxa vida, está escrito isso aqui, e eu fazia isso. Então a lei veio só revelar, não veio legalizar, não veio permitir a gente fazer as coisas erradas. Ela veio mostrar que todo o nosso comportamento era pecaminoso, maléfico, maldito, digno de condenação. Então quando a lei vem com Moisés, foi só para, tipo um espelho, para revelar. Quando você acende uma lanterna no escuro que clareia tudo, meu Deus, a lei veio mostrar tudo isso. O pecado já existia, só estava escondido nas trevas, né? Porque não havia sido escrito. Mas quando Moisés vem, assim, está aqui as diretrizes, aí a gente pôde ver e tocar. Meu Deus, então esse comportamento é pecaminoso, desagrada a Deus e traz condenação. Mas onde abundou esse pecado, essa abundância de pecado com a revelação da lei, superabundou a graça. Se a lei veio mostrar, veio desvendar, veio descortinar, a graça superabundou para nos alcançar, e não para esconder, mas para transformar, amém? Diga comigo, o evangelho de Jesus não melhora o homem, ele transforma o homem, amém? Melhorar faz aí, as outras instituições fazem, né? As academias, sei lá, a educação, a etiqueta, isso melhora, mas o evangelho transforma, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, o evangelho transforma, bendito seja o nome de Jesus. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então na época de Moisés, no tempo da lei, no Velho Testamento, alguém ser pendurado no madeiro, que era a condenação, pena capital, era maldição. Isso aí é maldito, amaldiçoado, é de demônio para lá, para dentro.
filho de Satanás. Deuteronômio 21, 22, 23, fala sobre isso. Estava escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se passa por maldito. Recebe essa alcunha. Aceita essa mancha, essa mácula, como filho de Deus, por amor a nós. Eu aceito ser chamado de maldito, eu vou naquela cruz, vão me amaldiçoar, o pecado da humanidade vai estar sobre mim ali. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fez maldição por nós, porque escrito está, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Colossenses 2,14. Paulo aos Colossenses 2,14. Estou pintando o quadro que Deus está fazendo para nos alcançar. O impossível, possível que Deus fez. 2,14 de Colossenses. Havendo Deus riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado a cédula. Eu já contei isso aqui, eu contei no Camará. Eu trabalhei com galego. Galego hoje é chique, é crediarista. Mas nos anos 70 era galego. Não sei porquê. O cara era preto, negão, galego. Galego. E aí eu carregava as coisas do galego. Galego Batista, meu amigo. E a gente chegava na Dona Maria. Dona Maria, hoje é quinta-feira, a prestação. Tinha uns que se escondiam, tinha uns que vinham e tal. Não tem hoje não, aquela coisa. Igualzinho hoje. E aí eu já ouvia isso pequenininho. E aí, meu filho lá, digo galego que eu saí, que eu não estou não. Adoeci, comprei, gastei com remédio, paguei o aluguel. Não tem dinheiro hoje não. E o galego ia embora. Mas chegava algumas casas com o galego. Ô, Dona Terezinha, Dona Maria, Dona Francisca. É a sua última. Ela pagava aliviada, 5 mil réis, sei lá, conto de réis. Eu era menino rei. Aí ele pegava o cartão com todo orgulho na frente dela. Escrevia primeiro, liquidado. E rasgava e entregava a ela. Liquidado. Eu alcancei carné do Ronce, da Camelo Modas. A gente botava ali. Quem alcançou? Só eu que sou velho aqui. Tu também, velho. O carnezinho da Mesbla, liquidado. Pagou a última, com 10 de juros, mas pagou. Liquidado, né, irmã Fátima? Não deve mais nada. Colossenses 2,14. Ele riscou a cédula, a promissória que era contra nós. E não pense que era 100 reais, 10 milhões, era trilhões. Não queríamos pagar. Jesus vem na cruz e risca a cédula, rasga e crava ela, liquidado com meu sangue. Amém? A gente devia cantar mais hino de sangue, porque foi o sangue, foi o preço, sabia? Não foi dólar, não foi euro, não foi real, não foi libra esterlina, foi sangue carmesim, derramado por nós, e escreveu liquidado. Oh, glória a Deus. E agora eu não devo mais nada. A gente deve 20 contos da mercearia, anda se escondendo nos quarteirões. E quem devia a Deus, como é que andava? Morrer a qualquer momento. Não é assim? Devia ser assim. Mas o Senhor riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirou do meio de nós. Lembra que eu acabei de ler? Não me lembro mais. E Miqueias vai dizer, Miqueias 6 alguma coisa, que eu lance nas profundezas do mar. Ninguém vai pescar esse negócio lá, nem o Jacques Cousteau, que era pescador da época lá, explorador do mar, né? Ninguém vai buscar essa cédula, essa promissória, no fundo do mar, no fundo do baú. Está perdoado pelo sangue de Jesus. Fique de pé na presença de Deus. Mas não terminei não, só fique de pé. Que esse texto que eu vou ler agora. Fique de pé. Não saia do seu lugar. Os músicos podem ficar no seu lugar, não precisa vir para cá. Ezequiel 16. Eu nunca confesso, nunca havia lido esse texto. O Espírito Santo me deu ele hoje, eu não... Ezequiel 16, para terminar. Do 1 em diante. Ezequiel 16. Veio a mim a palavra do Senhor outra vez, me disse: filho do homem, faze conhecer a Israel as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Israel: a tua origem, o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus, de Canaã. Teu pai era amorreu, tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, num dia que tu nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal para colocar em volta em faixas. Não se apiedou nem um olho de ti, ninguém, para te fazer alguma coisa boa, compadecendo-se de ti.
Antes tu foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa que eras, no dia que tu nasceste. Passando eu junto de ti, eu te vi revolver-te no teu sangue, e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disseste, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Avultaram-se os teus seios, cresceu teu cabelo, mas estava nuas e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri-te a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha, ó Jerusalém. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, te vesti com roupas bordadas, te calcei com pele de texugo, te cingi como linho fino e te cobri de seda, te enfeitei com adornos, te pus braceletes nas mãos, um colar ao teu pescoço, te pus um pendente na testa, né, e brincos nas orelhas e uma coroa de glória na tua cabeça. Assim tu foste ordenada de ouro e de prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e azeite, e foste formosa com extremo, e foste próspera até chegares à realeza. Correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois eras perfeita por causa da minha glória que eu coloquei sobre ti, diz o Senhor dos exércitos. Diga assim: esse sou eu. Eu não prestava para nada. Lá a gente diz assim, é um zero à esquerda, né? Eu era 2 zero a 2 esquerda, né? Menos que um zero. Na lama, na sarjeta. Quantos aqui vieram debaixo do viaduto, das drogas, da prostituição, da traição, de pecados que não é digno nem de a gente mencionar aqui. Mas o texto diz, eu te vi, quando ninguém apostou em ti, quando ninguém te fez os curativos, ninguém enxugou o teu umbigo do nascimento, cortou o cordão umbilical, tu ficaste lá, tu nasceste assim, na sorte. Eu te vi, te cuidei, te adornei, presenteei. Olha para você, olha para você, olha para você o seu sapato, a sua roupa, seus brincos, seu batom, seu perfume, barriguinha cheia, carteirinha no bolso com algum dinheirinho dentro, do salário de ontem. Olha para você, olha para você. Oh Deus maravilhoso, eu te amei, a tua formosura chamou a atenção das pessoas pelo que eu fiz por ti, porque a misericórdia é riquíssima. Tu merecias era o inferno. Eu terminei o camará com essa ilustração. O cara para no sinal, e aí aquele limpadorzinho de vidro vai e limpa de todo mundo, não limpa um dele. Não deu tempo de limpar do carro dele. Ele buzina, o rapaz acha que ele quer atropelar ele, ele buzina, baixa o vidro e chama o franelinha. Ele vem com medo porque ele não limpou daquele carro, limpou dos outros, ganhou centavos. E quando ele baixa o vidro, ele recebe uma cédula de R$100. Mas eu nem limpei, mas eu quero dar. Essa é a misericórdia de Deus. Eu nem te busquei, eu nem criei, eu nem te cantava, nem adorava, nem lia a palavra, nem ia para a igreja, mas eu te amei, porque a minha misericórdia é superlativa. Eu sou riquíssimo em misericórdia. Meu amor é imensurável. Quais quebra-testa lá por amor a um netinho, assim foi Deus. Foi para a cruz, porque Ele nos amou. Diga assim, eu não sei o que foi que Jesus viu em mim. Nem eu sei dizer. Senhor, obrigado nessa noite, pela Tua palavra, por cada um que está aí, Senhor, por essa misericórdia infinita, grandiosa, que nos alcançou, e que não para por aqui, vai ser completa na eternidade. O Senhor vem nos buscar para completar o pacote, oh glória, a trombeta vai soar, os céus se abrirão, e Jesus vai nos buscar para a vida eterna com Ele. Obrigado, Senhor. Nós não éramos merecedores, como aquele publicano que baixou a cabeça. Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui olhando e conversando contigo, me perdoa. O outro batia no peito e se exaltava, eu sou o homem da lei, eu sou o fariseu, eu conheço
conheço as escrituras, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço esmolas. E aquele publicano ali humilhado diante, sem ter coragem de erguer os olhos. E o Senhor diz que ele saiu dali justificado, perdoado, salvo, Senhor. Oh Deus, obrigado porque o Senhor abateu toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, todo, Senhor, e é espírito aqui de autoconfiança. O Senhor nos fez enxergar que éramos como trapos de imundície diante do Senhor, mas o sacrifício foi perfeito. O Senhor nos amou, agiu, desceu, o verbo se fez carne, foi até aquela cruz, ressuscitou, vivo está conosco nesta tarde, na ceia, no vinho e no pão, e todos por esta misericórdia. Oh glória! No passado comia só o pão lá, nem sem entender. Aqui pode comer o pão e o vinho, pela tua misericórdia, compreendendo, entendendo, Senhor, que o teu corpo foi rasgado, o teu sangue foi derramado, para nos redimir de todo o pecado. Quando o Senhor estendeu a sua mão, me dá um lá maior, aleluia, glória a Deus, aleluia. Só o coro, vamos lá, só um lá maior, Guarani. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para... Mais uma vez, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, o que eu era? Eu era pobre, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu, aleluia. Gostaria de chamar os diáconos aqui. Enquanto isso, o louvor pode cantar uma canção.